Nesta semana, a Vortex começa a esquentar suas turbinas para a grandiosa programação de fim de ano. Na sexta-feira, a banda Verdrus faz a festa. Marcelo, vocal, Marcos, bateria, Luke, guitarra e Feliz, no baixo, tomam conta do estúdio da Vortex e apresentam ao vivo nos monitores as suas canções. Foi o anúncio do primeiro show da Verdrux na Vortex. Fez tanto sucesso que vocês voltaram depois num show coletivo com a Graforreia Filarmônica. Lançamento das fitas cassete. Tá. O primeiro show foi no dia 11 de dezembro de 87. Tá. E o segundo foi no dia 12 de março de 88. Aham. Tá aí. A fita cassete foi gravada lá? Na Vortex mesmo. No estúdio da Vortex. Quem No era estúdio. o Vander. O engenheiro de som? Vander Wildner Vander na Wildner. operação de som. Como é que vocês conseguiram gravar lá na Vortex? Foi o Cachaça que fez a ponte? A lembrança que eu tenho é que o Cachaça apareceu um dia no ensaio lá, conseguia Vortex pra vocês. Opa! Conseguia? Como é que conta a história, Cachaça? Não A lembro. gente está falando de muitas lembranças, né? É. E há muito tempo que se passou, mas eu não me lembro. Eu acho que eu frequentei a Vortex. Eu conversei com vocês, com alguém. Eu não me lembro se com o Vander, ou com o Cláudio, ou contigo. Como é que foi a experiência de gravar com o Vander? Uma das coisas foi que a gente ensaiou para fazer a fita toda, eu creio que 12 músicas. 12 músicas. Um álbum, 12 músicas, uma atrás da outra, sem parar. E eu acho que raramente a gente parou e raramente a gente repetiu. Foi meio que uma gravação direta. Assim. Que era um pouco o espírito daquele estúdio, Exato, né? Não era um exato. estúdio para fazer grandes elucubrações técnicas, porque a tecnologia envolvida ali era zero, né? E olha que o gravador, se eu não me engano, era 4 canais. Era uma cassete de 4 canais. Então já era um certo luxo, né? Eu que aluguei um Tascam de 4 canais e gravei uma banda por dia num feriadão. E a gente tinha um estúdio que era um estúdio de ensaio muito simples, uma mesa de som de baixo custo e os amplificadores. Só que tinha, por exemplo, a Graforreia, 2 guitarras, o baixo, 3 vozes e a bateria. São vários canais. Passava pela mesa e a mesa ia para o Tascam. Como é que se grava isso num Tascam de 4 canais? Eu estava pensando, eu talvez tenha a bateria colocado na mesa e ido tudo para um lado, para um canal do estéreo da mesa. As 2 guitarras devem ter ido, ou as vozes devem ter ido para um outro canal da mesa, as 2 guitarras num canal e o baixo no outro, talvez seja isso. Porque quando eu gravei, eu só pensava uma coisa, a única coisa que eu sabia era, tudo tem que estar no mesmo volume. Eu tenho que ouvir as vozes, as guitarras, o baixo e a bateria. Então, eu botei o fone, eles ficaram tocando e eu equalizei aquilo ali. Eu não me lembro de uma edição, entende? Mixagem não tem. Foi tudo gravado ao vivo. Eu mixei e eles tocaram.
Olha só, produção e edição Vander Wildner. Participam nas vinhetas Alexandre, Carlinhos e Marcelão, amigos de vocês. Amigos que também estavam da lá. turma lá. O Carlinhos e o Marcelão eram da Micróbios. Tá. E aí, E aí amigo ali, tavam todo mundo mesmo- junto. mesma E o Alexandre turma. se deu espaço também. Tá. E o Cachaça já era o produtor de vocês na época ou só entrou quando já estavam fazendo sucesso? Cachaça era produtor da Micróbios, eu acho, né? Não, a gente ensaiava com vocês, a gente tinha uma banda, eu, Osório, Pedra. Ah, é verdade. Cachaça era da Marcelinho. Anomalia. E nós ensaiávamos Isso, né? Ensaiava na casa do Anomalia. Marcos também. Eu era fã da Micróbios, tá? Eu era colega de aula no colégio de aplicação. Eu era colega de aula do baixista, o Carlinhos, que está nas vinhetas. Eu me tocava da Zona Leste, eu era o único cara que não era amigo de infância da galera. E eu tinha uma outra banda na aplicação, a gente chegou a fazer shows juntos. Verdros, Caníbais e Estado de Sítio, eu acho. Que era de um outro colega nosso. Banda de gurizada de colégio, uma coisa assim bem tosca. Eu só sabia tocar nas 3 cordas de baixo. Num determinado momento, eu descobri que a Micróbios tinha resolvido trocar de nome. alemão, né? E tu tinha morado na Alemanha. Que eu saiba, o pessoal fuçou num dicionário alemão e achou Verdros, né? Logo que a banda trocou de nome, eu entrei. A gente ainda tocava muitas músicas da Micróbios. Algumas a gente adaptou, né? Teve. E depois a gente começou a compor as músicas da Verdros. O que a gente fazia? Todo sábado à tarde a gente eu me tocava para a casa do Marcos, lá no Nono Ai, e a gente ensaiava no quarto dele. E Bateria no quarto? Ou não? Bateria no quarto. Tudo no quarto. Tudo, no quarto. violão, guitarra. O microfone colado no beliche dele com o mano dele. Nos intervalos do ensaio a gente se tocava para a sala, onde tinha um 3-em-1 bem bom, e a gente ouvia muita coisa. Então, muita coisa da Verdros era inspirada no que a gente escutava nos intervalos. E aí a gente escutava o quê? Pegavam Joy Division, Joy Division eu não me lembro da gente escutar. A gente Joy ouvia Division, Siouxsie, Siouxsie. Talking Heads. Talking Heads bastante, segundo o Marcos, trazido por mim. Ira, coisas da época do Brasil, Mercenárias. né? Ira, Mercenárias, Legião Urbana, a gente ouvia bastante também. E o que vocês eram como Verdros não era exatamente punk, já era um pós-punk, era uma Exatamente. derivação. Mas havia muito estilo envolvido nos figurinos também, no A palco, Verdros, etc. a Micróbios era bastante hardcore, inclusive. Sim, Bem toscona. como a gente achava que a gente era muito punk quando era Micróbios, a gente achava que Verdros era pós-punk, né? Punk mesmo eram meus pais, né? Que deixavam a gente ensaiar em Todo casa. sábado. Né? E daí tinha o lance que nem tu falou, de vestimenta. Tinha uma tipo, estética uma toda, estética né? um pouco mais pós-punk e tal. Também porque já era era final dos anos 80, né? Como é que era a indumentária, Feliz? Não sei. Tem uma foto aí até que o Luke diz que parece Pequeno Príncipe, que eu tô com um ele vestido, tá com um alguma fardão, coisa assim. tem isso aí. Sensacional. Então, meio Prince, assim. algo desse tipo, assim. É, ele mesmo falou que se vestia com o guarda-roupa da mãe dele. Isso, então, a pros shows. mãe comprava as roupas de trouxe pra O nós. Edu K aprendeu contigo, essa que é a verdade. Talvez, ou vice-versa. Aí tu chegava ali, o que acontece? Tinha um pessoal que vinha do centro e passava pelo Oswaldo, né? E daí tu ficava sabendo o que estava acontecendo no Ocidente, no Scaler, no Lola, no João, tinha uns outros bares de sinuca ali no meio que também às vezes davam umas festas, acontecia alguma coisa. E às vezes tu sabia também que a polícia estava botando tudo abaixo na Oswaldo Aranha, tu nem ia, né? Às vezes pra lá, ficava... Melhor não. E o que era legal ali da Vortex ali, o pessoal que tá ali na frente, assim, ó, tinha os amigos dos amigos, né? Que também no final eram pessoas diferentes, mas tudo ficava amigo. Tinha os amigos estranhos, que eram os que tu sabia que estavam ali, que uma hora tu ia andar, tinha as gurias, né? Então, tu não conhecia ali, pessoas estranhas, muito diferentes. Então reunia punk, mas reunia metaleiro também. E na época eu estava começando como fotógrafo. Isso foi uma coisa legal, que eu acho que o Vortex e o Ocidente, eles mudaram um pouco o meu conceito de fotografia, assim. Porque eu tinha uma coisa que era meio pra moda, mas a moda mais careta, aquela moda, Dior, aquelas coisas da Vogue. E aí eu comecei a ver que tinha um outro mundo, né? Que tinha um mundo das revistas mais punk, que tinha uma estética puxada para esse lado, né? Pra gente que frequentou ali uma certa época, vários conceitos de visuais, assim, que a gente deu uma, pô, peraí, Porto Alegre tem isso, sabe? As coisas que eu via nas revistas, assim, né? Tinha uma revista que eu gostava muito, que era a ID, que é uma revista inglesa,
que a gente ia atrás para conseguir... A The Face, que era a cena alternativa inglesa, assim. E aí eu vi, assim, uma menina de xadrez com moicano e umas correntes. Falei, cara, não tem esse Porto Alegre. E aí lá tinha, né? Tinha uma menina que depois ela tocou em várias bandas, eu não me lembro direito o nome dela, que ela era a cara do que eu via na revista. E essa menina, eu ficava de olho nela, assim, porque, pô, que diferente, olha só. Aí eu olhava para as meninas do surf, né, uma careta chata, sabe? Mas não rolou. Não rolou. A gente era bem discreto, assim, porque a gente viu que a galera tinha um grupo, assim, né? O grupo da música punk, ele era um grupo, assim, tinha galera que era mais moicana, assim, né? Os góticos também. Eu tava comentando com o Marcos na vinda aí, a gente não era bem uma banda, a gente era um bando, assim. Tinha uma galera que saía junto no fim de semana, olha, umas 8 ou 10 pessoas. E a gente saía em bando e sentava nos bares onde tinha espaço para tanta gente. Para acomodar todos, né? E uma das trajetórias que a gente fazia é essa, principalmente quando teve o toque de recolher. A gente ia para Vortex, ficava mais um pouquinho ali, e quando a Vortex tinha que fechar, a gente se tocava para o fim de século. A Vortex pegou o toque de recolher do Bonfim. Sim, total. Isso. 22 horas, o Isaac é enorme, vereador de Porto Alegre, conseguiu fechar o acidente às 10 da noite. Aí nós fazíamos, a Vortex fazia propaganda. Ensandecida do acidente. A Vortex está aberta, pessoal, a cerveja está gelada. E a gente fazia a trajetória. A via sacra, né? Vortex. Quando a Vortex tinha que fechar, a gente subia na Independência e pegava alguma condução para o fim de século. Para o fim de século lá em cima na Plínio. Fechava a noite lá. Não lembro exatamente quando estava lá e tal, mas lembro o choque que eu levei de ver os monitores. Isso para mim foi o máximo, assim, o máximo. Aquilo era... na verdade, aquilo para mim era moderno, muito à frente de E a tudo ideia que era gente interessantíssima, né? Um A estúdio, gente estava lá e das dentro peças tocando, passavam. era só gente, não tinha ninguém vendo. Né? Lá dentro, e Não, a mas gente não eu- imagina o que tinha lá fora. Não, o que não, mas estava eu acontecendo digo- lá fora. Eu digo fora
da gente estar tocando lá. Quando eu fui lá, assim, eu entrei no bar pra ver, pra Aleatoriamente, beber, né? conhecer as pessoas, conhecer o tem lugar. monitores. Tem monitores, e tem vídeos, Tem vídeos que eu nunca vi. Tanto no Bonfim, em outros lugares, tinha muito essa história do vídeo. Acho que a MTV tava Sim, bombando, a então MTV tinha o negócio do videoclipe. Tinha um lugar onde se cortava cabelo A Scalp. chamado... A Scalp. O Scalp. Não, Video Hair. A Video Hair. Você sentava pra Video cortar o Hair, cabelo e ficava Video Hair. assistindo vídeos. Essa cultura do vídeo também, naquela época tinha o Renatão que passava vídeo no Ocidente, Sim. que teve aquele outro bar, o Elo Tinha um Perdido, barzinho depois embaixo que do tinha, Ocidente. que tinha sempre vídeo. Aquele de baixo do acidente ali, eu lembro. Tinha exato. Sempre rolava um decoute ali, aquele logo, acho que era. daquilo. Em 87 eu tava com 18. Cara, eu na realidade eu era surfista, sou surfista ainda, então eu frequentava mais a zona de surf de Porto Alegre, que é outra região, assim. Mas eu tinha amigo que gostava muito de som punk, a gente tava sempre atrás das músicas para ouvir quando tava surfando. E um dia ele me falou, cara, tem um bar que é o bar tal, que é na Cidade Baixa, na Cidade Baixa não, no Bonfim, e eu descobri o Ocidente. Né? E foi uma mudança na minha vida, porque eu descobri que tinha uma outra vida na cidade, que não era só a que eu vivia, que era na Silva Jardim, os barzinhos de surf, assim. E a gente começou a frequentar o Ocidente e apareceu o Vortex, que aí foi um achado pra gente, assim, que a gente ia final de tarde, a gente ia porque a gente não podia chegar em casa tarde, tinha umas coisas assim, morava com a família. Então a gente ia e começou a encontrar pessoas que a gente via nas revistas, assim, né, uns moicanos, uns cara punk, umas roupas diferentes. E eu gostava muito de Dead Kennedys, mesmo surfando, eu ouvia muito e andava de skate. E aí quando eu vi que lá tinha os clipes e tinha os shows, a gente conseguia ver, a gente começou a frequentar, sempre sem dinheiro. Acho que tinha uma outra banda, Black Flag, que era também da vertente punk californiana, assim, que eu fui ver a banda lá, Então a gente não tinha essa informação de como é que eram os shows. Eu ouvia a música e não tinha informação visual, assim. E lá tinha isso, né? Vocês pesquisavam e tinham todas... Joy Division, por exemplo, que um amigo meu me apresentou, Joy Division, eu fui ver Joy Division tocando lá, sabe? Então mudou, assim, a minha cabeça em termos musicais, assim. Então eu de um surfista que ouvia só surf rock, assim, eu virei o contrário, comecei a ouvir só punk, assim. Sempre ia alguém com a câmera. Se não era tu e a Luciana, era eu, o Heron, ou a Vera, ou a Neca, que gravavam os shows dos amigos. E aí eu fazia isso, eu pegava o áudio do disco e misturava com imagens que eu pegava, eu ia dizer da internet, que é o que eu faço hoje, mas não tinha internet. Eu pegava de fitas VHS. De fitas VHS. Era mais fácil? Tinha direito autoral na época? Não, era roubo, era uso indevido total, mas é que a gente sabia que aquilo ali só ia ficar entre nós. Artesanal. Tem na memória, depois dos shows, depois dos 2 shows, eu entrei uma vez na Vortex, estava vendo os vídeos e de repente começou a tocar nossa música. E tinha um vídeo que era várias imagens, que deve ter sido você que fez, montou e tal. Eu lembro que tinha uma cena que era abrindo o paraquedas do James Bond, assim, que era uma cena que, né, tipo, abria, eu me lembro daquela coisa assim, abria a bandeira da Inglaterra, daí começava a nossa música e eu pensei, nossa, agora a gente tá famoso. É o James Bond, né? Não, então tem a minha, né? A minha fatídica, da minha história do quartel, né, História gente? do quartel. Vai lá. Pois Feliz. então, tô servindo em 90 na pé, e aí ia ter uma instrução lá sobre DSTs e drogadição, coisa desse tipo. E aí a gente vai lá, senta todo mundo, toda a tropa sentada ali, e aí começa a rolar a roleta, filme do Gervásio. Lá pelas tantas, no vídeo, começa no escuro da cidade. E eu olho aquela introdução e digo, tenente, sou eu tocando. É louco, guerreiro? É isso? Sou eu tocando, mas... Sargento, pega o nome aqui, vai ficar detido agora. Mentiroso, agora tu é famoso, tá tocando até em filme, que isso, cara? Fiquei detido por causa da vida da Vortex. Passou a noite no xadrez? Passei a noite lá, por causa da Vortex. Vocês me devem essa. Tá bom. No escuro da cidade.
seu rosto me transmite verdades puras, a sua boca me revela. Já não tenho seus braços para me aquecer, para me aquecer. Seus braços para me aquecer. Seus braços. Descer você, tento esquecer. Tento esquecer você, tento esquecer. Essa tinha um repli ali no final, né? Fuder. Vocês não tinham medo de fazer arranjos mais longos, né? É. O tempo ali, o vocalista tem que se conter para não começar a cantar. É uma introdução. Parece que vem, não vem, tu tem que ficar segurando. Cara, e tu lembrava das letras? Teve que retomar ou vieram assim Cara, fácil? o Luca me passou tudo e eu tive que dar uma A gente fez estudada uma ali. Mas alguma coisa eu arqueologia. lembrava, assim, não foi tão difícil, porque eu até, às vezes, escutava, eu cheguei a passar para CD e aí dava uma escutadinha ali de vez em quando, matar a saudade. 87, vocês estavam tocando, 88, estavam tocando. Até quando foi a Verdros, com esse nome, etc? Assim, ó, tem uma data que a gente andou escavando, né, em materiais esquecidos no fundo da gaveta, e tem um show que a gente fez que chama-se In Memoriam, que a gente fez... Lá no fim de século. No fim de século. E esse show, acho que era agosto de 89. Novembro. E aí que tá, era In Memoriam... Novembro. Em memória de quem? Da Nossa, Verda. Da Verdos. Da Que a Verdros. banda Verdade, tava o último acabando show. e a gente fez Acabado. o último show lá. Aí nós estamos em 2022. Fazem 33 anos. 33 anos. Nesses 33 anos, vocês se reuniram para tocar de novo alguma vez? Nunca. Mantivemos um contato esporádico, principalmente depois do ano 2000 Tá. ali. E aí vocês falaram, o que vocês acharam da proposta de voltar a tocar? Muito legal. Recentemente, a gente tinha feito uma reunião da galera. Infelizmente, o Marcos tinha se mudado para Farroupilha, depois Caxias. Ele não pôde estar lá, mas a gente foi no aniversário de um outro amigo meu, que já foi baixista da Verdus, o André. O E a André gente fez se um encontrou lá. aniversário e a gente se encontrou lá, deu uma conversada, reencontrou. assim, mas nada. Tá, mas não tocaram. Não pra tocar, E não. foi difícil voltar a tocar? Muito. Muito. Mas Bastante. vocês continuam tocando, todos vocês Não, tocam. não. Nada, Não, aí ninguém, tá. nada. 33 Aí, anos Tu- sem tu tocar. sim, Eu tu, sim. Marcos. Sem tocar. E aí sentou na bateria de novo, vocês 4, e foi complicado. Quantos ensaios vocês fizeram? 3. 3. 3 ensaios. Sendo que o primeiro Marcos ensaio teve- foi difícil. Né? Meu Foi. Deus do céu. Voltando, a primeira conversa já foi difícil, né? Como é que Por a gente vai... quê, cara? Não, a gente imaginando como é que a gente vai tocar essas músicas de 33 anos se ninguém sabe nada. A grande questão foi a gente se ver novamente e se divertir fazendo isso mais uma vez. Aliás, assim, quando a gente retomou contato com as fitas, o primeiro contato que a gente teve foi o próprio Renato Júnior, que mandou pra gente por e-mail umas imagens da capinha, né? E aí tinha ali a lista de músicas, eu olhava para aquilo ali, não me lembro de nada. Eu lembrava de pessoas. Pessoas eu lembrava bastante, que é essa que a gente tocou há pouco.
Mas muitas outras músicas eu não lembrava. Cara, tu chegava a ver o título dessa aqui, sei lá, 8 linhas, e tu não lembrava da música? Cara, não lembrava. Mas depois, quando a gente voltou a ouvir a fita... Aí veio. Veio Aí tudo. Veio fácil. Veio Aquela fácil. enxurrada de memória. Sem razão, por isso morrem sem razão, por isso morrem.